Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4, verso 6 a 10. Tiago capítulo 4, verso 6 a 10. Tiago capítulo 4, verso 6 a 10. Por favor. Tiago capítulo 4, verso 6 a 10. Mas ele nos concedeu graça maior. Por isso diz a Escritura. A Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetem-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Amém? Mais uma vez, Deus, nós te agradecemos essa noite. Pedimos a Tua graça que possa continuar se revelando e se manifestando nesse espaço, Senhor Deus. Que venha o Teu governo sobre as nossas vidas. Venha o Teu governo sobre as nossas mentes. No nome de Jesus Cristo, repreendemos qualquer investida do inimigo contra a nossa vida nesse lugar. Nos cobre com Teu sangue, Jesus amado. Envia o Seu exército, os Seus anjos, para estar trabalhando nesse momento, aleluia. Mesmo sendo invisíveis, mas trabalha a nosso favor. Por isso que pedimos para que o Senhor nos guarde. Manifesta a Tua unção e o Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vou tratar um assunto aqui, talvez que possa chocar vocês, obrigado. Possa chocar algumas pessoas, talvez, primeira vez que vou falar sobre isso. E falar um pouco sobre os espíritos malignos que atuam na sua casa. Literalmente, há demônios que estão na sua casa. Existe espírito demoníaco que agem na sua casa. E quando me refiro na sua casa, não somente casa como bem, mas em pessoas que estão na sua casa. Mas, em primeiro lugar, uma das coisas que eu vou colocar aqui vou tentar falar sobre algumas pistas que há demônios na sua casa. Algumas pistas. Primeiro, quero esclarecer quando há uma palavra de confronto entre nós, como essa e como também outras palavras que temos liberado aqui. Quando há uma palavra de confronto entre nós, diretamente para mim e para você, sempre há um sentimento de orgulho que diz: essa palavra não é para mim, é para o terceiro, é para quem não veio, ou para quem está lá atrás, quem está na frente, quem está ao lado, para meu parente, para meu sogro, para minha sogra, para meu amigo, colega que está por aí. Não é para mim. Mas em nome de Jesus Cristo, a minha oração nessa noite, que você receba essa palavra para você e para a sua casa, dentro da sua responsabilidade. Segundo lugar, falar sobre os possíveis demônios na sua casa. É lógico, alguns teólogos de plantão vão ter dúvidas, dizendo que isso é exagero. É lógico isso. Mas falar do espírito maligno é falar de coisas espirituais. Falar do espírito maligno, falar de coisas espirituais que não dá para a gente ver. Isso só para quem tem o Espírito Santo, porque o carnal não entende as coisas espirituais. É somente quem tem o Espírito Santo que vai poder discernir, entender e dizer
Não, isso existe, eu vejo isso, de acordo com o discernimento do Espírito. Só a partir daí, já começamos a criar brigas entre nós, na nossa casa, na nossa família, começamos a criar divergência na nossa casa. Imagina o marido que é espiritual, a mulher que não é. A mulher quando fala que não, vamos orar porque preciso, ou precisamos buscar a Deus, o marido diz, não, besteira. Por quê? Um é espiritual, o outro não é. Já a partir daí começam divergências entre nós. Por exemplo, um grupo dos irmãos que é espiritual, que anda no Espírito, e o outro anda carnalmente falando. E aqueles que andam no Espírito começam a dizer que precisamos orar, precisamos fazer vigília. Eu vi alguma coisa de errada nisso aí. E aí quem é carnal vê isso como julgamento. Quem é carnal vê isso como injustiça. Quem é carnal vê isso que não tem nada a ver, é perca de tempo, passa do tempo, não é por aí, é exagero. Com todo respeito, você tem razão. Na base de que você não tem o Espírito Santo de Deus. Você vai achar que isso é loucura. Isso aí é balela para você. Apesar de estar sofrendo os ataques, apesar de estar sofrendo as consequências da batalha espiritual, mas mesmo assim, você vai continuar dizendo que é loucura, vai continuar dizendo que não tem nada a ver, vai continuar dizendo que é julgamento. Por quê? Porque uma da ação do maligno na sua vida é cegar os seus olhos, tapear o seu entendimento. Isso que ele quer fazer. Uma da ação do inimigo é trabalhar na ignorância. Porque Oséias capítulo 6, 4 diz sobre isso, que o meu povo morre. Por quê? Por quê? Porque lhe falta o quê? Quanto menos você conhecer, é melhor para o diabo. Quanto você menos você souber, melhor para ele. Vou conseguir te enganar melhor. Mas falar do espírito maligno é falar das coisas espirituais. E razão pela qual o apóstolo Paulo, ele diz, em 1 Coríntios capítulo 2, verso 12 e 14, 1 Coríntios capítulo 2, verso 12 e 14, diz, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Quem não tem, versículo 14, presta atenção, quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Você está entendendo isso? Amém? Quem não tem o Espírito não aceita. Tudo que vem de Deus é besteira. Tudo que vem de Deus é passatempo. Tudo que vem de Deus não serve isso para mim. Que negócio é esse aqui? É Espírito. Então quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las. Nossa, confuso tudo isso, porque elas são discernidas espiritualmente. A partir daí que a gente falou aqui, que acontece muitas vezes, as divergências em grupos, no grupo de WhatsApp, entre líderes. Há alguns que dizem que isso aqui a gente tem que orar. Outros dizem que não precisa orar. Orar passa tempo. Sempre nós teremos essa divergência. Algumas constatações aqui que eu quero fazer antes de entrar no assunto. Primeiro, historicamente falando, presta atenção. Desde os tempos antigos, quando não havia cidades, quando não havia casas, apartamentos, desde os tempos antigos, quando não havia as cidades urbanizadas, as grandes civilizações, quando não havia tudo isso, os demônios moravam em cavernas. Os espíritos malignos habitavam em cavernas. Quando nós não tínhamos
Tudo que nós temos, você que é jovem, talvez para você seja uma novidade. Que você nasceu vendo já asfalto, vendo prédio, vendo toda a estrutura que a gente tem aqui urbanizada. Mas o mundo não começou por aqui. O mundo começou até desde a época que não tinha fósforo. Tinha que acender o fogo com uma pedra de outra pedra e riscava, acendia fogo. Não tinha toda essa estrutura. Nós temos luz hoje. Que maravilha. Mas não havia casas chiques como assim, salões, não tinha. Não tinha apartamento, prédio de luxo. Não tinha mansões naquela época. No passado as pessoas viviam só no mato. Não tinha toda essa estrutura que nós temos aqui hoje. E aonde habitavam os espíritos malignos? Em árvores? Não. Aonde? Nas cavernas. Aonde? Porém, as cavernas acabaram. Alguém conhece uma caverna aqui? Baixada Santista? Aqui no Guarujá? Porém, hoje não temos mais cavernas. O que nós temos aqui são casas. Você está entendendo? Agora nós temos casas. Os espíritos saíram da caverna, procuraram lugar para morar. Aonde? Casa, apartamento, local de trabalho, salões. Não estão mais nas cavernas. Entenda bem. Agora está morando nas casas das pessoas. Esses espíritos que moravam em cavernas, hoje moram em salões, nas escolas. Onde que tem alguma coisa, uma casa para eles morarem, mora naquele lugar. Porque procura caverna, não tem. Faça o quê? Vai querer morar numa caverna, ou melhor, numa casa. E hoje, como nós não temos mais cavernas naturais, os homens construíram cavernas humanas, que são as casas, apartamentos, salões, lugar de reuniões, sala de aulas, prédios e local de trabalhos. A segunda constatação lembrando sempre que o objetivo do diabo, ele veio para matar, roubar, destruir as famílias e tudo que elas têm. E a terceira constatação os demônios podem entrar nesse ambiente, na sua casa, no local do seu trabalho, podem entrar nesse salão, podem entrar no prédio, os demônios, como suposto lugar de esconderijo para ele. E quando eles são invocados pelos objetos religiosos que ali estão, naquela casa, ou naquele ambiente, pelos objetos religiosos que estão lá, há imagens de devoto de alguns santos que você percebe que você vai em alguns consultórios, até algumas salas, até em bancos. O que tem lá como de religioso? Uma? E por que não colocar essa imagem lá na rua? Por quê? Não pode ser colocado numa esquina aqui. Por que não coloca? Porque aquela casa é a caverna para eles, para demônios. Porque aquele escritório, aquele ambiente é a caverna para o inimigo. Você entra, é comum a prática. Você entra em uma casa, entra em alguma loja, entra em algum consultório, até consultório médico, em algum local de trabalho, até em alguns tribunais, você vê lá uma imagem. Você vê lá sangue. Você vê lá alguns objetos religiosos. Você já perguntou alguma vez para que serve tudo isso? E esses inimigos ou esses demônios entram nesse ambiente para quê? Como que entra nesse ambiente? Quando são invocados por aqueles que residem naquele ambiente, ou quando nós colocamos objetos religiosos naquele ambiente, que são imagens, devoção de algum santo, objeto de herança familiar, que o meu bisavô tinha uma imagem, tinha um padroeiro, meu bisavô tinha uma imagem que ele respeitava, aí deixou para você, deixou para os netos, deixou para os filhos, aí você deixa lá em casa. Ou quando há uma devoção a um santo,
E casas também que são consagradas às entidades. Comportamento, quando há comportamento daqueles que residem ou daquele que frequenta aquele ambiente, quando o comportamento ou o estilo de vida daquelas pessoas, de repente, causa o quê? Atrai o inimigo. Por exemplo, as pessoas que frequentam a minha casa, a pessoa que frequenta a sua casa, ou a pessoa que frequenta o local de trabalho, são pessoas que gostam de aprontar. Deixa a mulher em casa, outra mulher, outra amante lá na rua. Está em adultério. E frequenta aquele ambiente do trabalho. Atrai o que naquele trabalho? O que vai atrair naquele trabalho? Literalmente atrai porque o diabo gosta do pecado. Naquele ambiente de trabalho, de repente aquele trabalhador que vai frequentar aquele lugar, vai levar o demônio junto com ele naquele ambiente de trabalho. Um fofoqueiro que você recebe na sua casa, traz o quê? O que vai trazer um fofoqueiro? Vai levar junto com o fofoqueiro o espírito de língua. Você vê isso? Não. Você fica só contente, feliz. Conta mais uma. Conta mais uma. Conta, mas junto com essa pessoa, ela está trazendo o demônio de fofoca junto com ela. Para residir. Ou na salão da Jacira, vai ficar lá tem um monte lá. Faz fofoca, um monte de fofoca lá. Para residir lá. Aquelas pessoas que você recebe na sua casa, dizendo que amanhã vai tomar um café na minha casa, na sua casa. Posso ir? Vai. Mas vou levar o quê? Pergunta para ele. Chega lá, começa aí, ó, e bendar a língua. Trouxe o espírito de fofoca na sua casa. A pessoa pode ir embora, mas daqui a pouco, aquele hábito que o dito cujo trouxe em casa, se tornou um costume. Percebe isso? O rapaz veio aqui, o moço veio aqui, contou história. Aí daqui a pouco a gente também começou a fazer fofoca de outras pessoas. Que não há hábito que acontecer do dia para a noite. É o espírito maligno que ele deixou lá. Pessoas que são viciadas em drogas, que moram naquela casa, que trabalham naquele lugar. Pessoas que são viciadas em álcool, palavrões, xingamento, aquilo que atrai pecado, que atrai demônios, que reside naquela casa. Essa é uma das regras que eu tenho na minha casa. Palavrões não entram na minha casa. Não entra. Uma vez que meu filho estava nervoso, começou a falar, sai, vai falar lá fora. Aqui na minha casa não. Palavrão não entra. Mentiras. Uma pessoa que vive falando mentira, vai trair o quê? E mora contigo. Você é amiga do mentiroso. Ou você é sócio do mentiroso. Mora junto. Frequenta o ambiente junto. O que ele trouxe naquele ambiente de trabalho? O que essa pessoa trouxe na sua casa? Com as suas mentiras. Pessoas que falam mal dos outros, calunia. Pessoas que vivem, que ficam pensando, não tem nada a ver, tá? Vamos assistir filme de invocação a demônios, está na moda hoje. Assiste qualquer tipo de filme, é bom isso. Às vezes o inimigo entra através do celular e também através dos filmes. Dependendo do filme que você assiste, que os seus filhos assistem, na televisão, no celular, no tablet, no computador, o demônio entra por aí e entra na sua casa. A prática comum de assistir cenas de imoralidade sexual. Sentado, marido, esposa, filhos, vê isso como lindo. O demônio está entrando através da televisão na sua casa. Roubos. Música mundana de invocação a demônios. Que tudo que é uma das práticas, ou um dos comportamentos que a gente tem visto, quando você começa a ver a pessoa já se melou um pecado, já se acostumou em pecado,
E aí manifesta com o espírito de não ter nada a ver. Sempre falando, mas não tem nada a ver. Já começou a se ficar como cego espiritualmente falando, e surdo espiritualmente falando. Ouça a voz do Espírito Santo, e ele dizendo, mas não tem nada a ver. Vai se acomodando, vai deixando passar, vai se acomodando, vai se acomodando. Efésios capítulo 4, verso 27. Efésios capítulo 4, verso 27. Diz o quê? Vamos ler bem alto. Vamos lá? Não deu lugar ao diabo. Ou não abre a sua casa para o diabo. Mas você abre. Nós abrimos porque nós não temos esse costume. A gente não entendia essas coisas. Quando foi descobrir isso, e não estava lendo sobre isso, até hoje mesmo, preparando essa palavra, e eu começo a sentir uma sensação meio estranha, vontade de vomitar. Falei para a pastora, ora por mim, porque então eu vou falar sobre batalha espiritual, está uma sensação estranha em mim, vontade de vomitar, porque coisas muito podres. O que acontece? Não vou conseguir falar sobre tudo, não dá para fechar a lista aqui, pelo menos, mas algumas coisas só que eu vou falar rapidamente aqui, sobre aqueles espíritos que a gente abre a porta que entra. Quando me refiro de abrir a porta, não é literal, não é só a porta que você abre da sua casa. A permissão, é a autorização que você dá para que entre na sua casa. É logicamente, eu estou ciente também de que nem tudo que a gente possa afirmar que é demônio. Algumas coisas são safadezas em casa. Nem tudo que é demônio. Algumas coisas são preguiças. Falta vergonha na cara. Mas no meio de toda essa safadeza, no meio de toda essa falta de vergonha na cara, o inimigo vê uma porta, entra, começa a causar estrago na sua casa. A lista não fecha, mas a primeira pista, estou te dando uma pista, cabe a você aceitar ou não. A primeira pista do que há demônio na sua casa é por causa de constantes brigas que você tem na sua casa. Não é uma discussão. A sua casa vive em contendas o tempo todo. É briga o tempo todo. Desde que a família se tornou família, que não sossega, confusões que não para, não se resolve entre famílias, é um brigando com o outro. Talvez tenha mais tempo de guerra do que tempo de paz. É sempre briga, é sempre, ninguém reconhece, ninguém consegue dizer que não, humildemente o erro é meu. Sempre é briga para cá, é ameaça da morte para cá e para lá. Isso é um dos sinais do que é possível que haja um demônio na sua casa. A pessoa às vezes ela passa o dia inteiro fora, foi trabalhar, foi passear, passa o dia inteiro bem-humorado, alegre, feliz. É só pisar na porta de casa, começa a xingar todo mundo, xinga a mulher, xinga os filhos, xinga papagaio, xinga cachorro, briga com o cachorro, com o gato, briga com todo mundo. Aí a pessoa fica olhando para ela, poxa vida, mas o que houve? Nada está bem para essa pessoa. Lá fora tem uma vida. Chega em casa, briguenta. Mateus capítulo 12, verso 25. Mateus capítulo 12, verso 25. Jesus disse, conhecendo os seus pensamentos, ele disse, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. E toda cidade ou casa dividida entre si não haverá, ou melhor, não subsistirá. A sua casa é unida? Tem unidade na sua casa? Tem comunhão na sua casa? Como está a sua casa? Sempre um tem outra opinião, outro tem outra opinião, brigando.
Não, vamos comprar casa. Não, minha opinião é outra. Vamos comprar isso. Não, minha opinião. Sempre um que tem opinião contrária. Poxa vida, mas não é família. Subentende que na família deve haver comunhão, unidade. Mas o que você vive, não. É desgraça, é divisão, é briga constante, todo dia briga. Por qualquer motivo, briga. Há suspeita, há uma pista. Que a briga é causada não é por causa do dinheiro. Não é por causa da voz alta. Atrás dessa briga, há espírito patrocinando essa briga. Há espírito que mora na sua casa. Só que como a gente é cego, a gente fica dando sua culpa para marido, para filho, para mãe, para vizinho, para sogra, para parente de longe. Mas o demônio está lá na sua casa. Você não está enxergando. A segunda pista do que há demônio na sua casa é o esfriamento sexual no casamento. Quando começa o esfriamento sexual no casamento? Porque há um demônio chamado Pombagira entrou nessa casa. Engraçado que esse demônio esfria o casal. Mas o marido ou a esposa está buscando escondido. Para realizar as suas, como que chama? Os seus sonhos eróticos. Ele fica procurando em sites por aí, com o marido já esfriou. Não tem mais relação sexual no casamento. Mas ele vai buscando fornicação, fantasias sexuais em outros lugares por aí, na mídia, em redes sociais. Mas em casa mesmo não é mais a mesma pessoa. Não é mais a mesma pessoa. Há um sentimento muito forte de divórcio, que não se separar. Numa casa dessa, numa família dessa. Por outro lado, os cônjuges e filhos envolvidos com fantasias sexuais, fornicação, pornografia, prostituição, sexo livre, homossexualidade dentro da sua casa, bem à vontade, a pedofilia ou abusos sexuais. É uma família ou uma casa controlada pelo espírito de Pombagira. Dessa casa. Quem controla a sua casa? Quem é? Está assustada? A terceira pista de que há demônio na sua casa. Em algumas casas, já falei sobre isso aqui, no momento que a gente fala sobre batalha espiritual. Em algum lugar, até ambiente de trabalho, ou algumas casas, que você entra, você começa a sentir arrepio. Aquela sensação de arrepio, calafrio, sensação de que alguém está olhando para você. Você percebe isso na sua casa? E parece que alguém está olhando para você. Parece que alguém está te observando na sua casa. Parece que alguém está em algum canto aí olhando para você. Talvez alguém está te tocando para você for dormir. Aquela sensação, né? Acho que alguém está querendo me tocar. Visão de vulto na casa. Poxa, parece que alguém passou aqui. Aí pergunta para quem mora contigo. Você chamou alguém aqui? Não. Mas parece que alguém passou aqui. Você olha para cá, um vulto. Olha para lá, um vulto. Abre os olhos. Há espírito maligno na sua casa. Abre os olhos. Visão de vulto. Pesadelos constantes na sua casa. Insônia. Insônia. Há um demônio chamado Dama da meia-noite. Dama da meia-noite. Começa meia-noite, esse demônio começa a se manifestar. Causando pesadelos.
Eu não sei se aconteceu contigo. Se eu dormir bem, no dia seguinte está doente. O que houve? Esse demônio da meia-noite vem causar enfermidade. Você, enquanto você estava dormindo. Mas, pastor, Deus não dorme comigo? Dorme contigo, sim. A Bíblia está claro isso. Que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que temem a Deus. O anjo do Senhor acampa. Mas ao mesmo tempo, diz a palavra de Deus, que o diabo anda ao vosso derredor, procurando. Procurando o quê? Procurando o quê? E quando é que ele te acha? Quando? É quando você deixa a brecha. O que é brecha? Pecado. Você foi dormir em pecado. Não quer perdoar o seu pai, o seu marido, sua esposa. Vou dormir assim. Não quer nem saber. Não quer perdoar seu pastor. Tá? Coitado. Não quer perdoar aquele amigo, aquele colega. Vou dormir assim. Vai dormir com mágoa. Aquilo aí é a brecha que está abrindo. É a porta que está abrindo para que o diabo possa entrar e tocar em você. Não adianta dizer que sou crente. Crente com a brecha aberta, com a porta aberta. O inimigo entra. Ele entra, faz estrago. Quarta pista de que há demônio na sua casa. Quando os membros da família o tempo todo fica ameaçando em sair de casa. Isso acontece na sua casa? O tempo todo. Aquelas crianças, as crianças já querem sair de casa. Não para passear, mas querem largar a família. Jovem, adolescente querendo sair de casa. O marido quer sair de casa. Vira e mexe com aquele briguinha. Não, eu vou sair de casa. Qualquer coisinha eu vou sair de casa. Irmão, vamos ser bem lógico e coerente. Para que a gente tem a casa da gente? Não é para ser lugar de paz, comunhão, viver lá. Eu confesso para vocês que eu posso viajar ali, viajo bastante. Posso viajar ao lugar que for. Mas quando estiver viajando, meu coração está lá, meu sofá, minha cama. Não vê a hora de voltar na minha casa. Posso ir aonde eu for, comer o que tinha que comer. E já dormimos em hotéis que eu falar, meu Deus, não mereço esse hotel. De tão luxo que era. Mas a minha casa, ninguém me tira. Ninguém me tira da minha casa. Sempre quero voltar com alegria na minha casa. Mas de repente, o marido não quer sair de casa. A esposa quer sair de casa. Dá qualquer coisinha com o filho. Não, também vou sair de casa. Vamos embora. Aonde? Ninguém sabe. Mas quer sair de casa. Quem está patrocinando isso? É porque há espírito maligno em casa. Eu vou contar uma pequena história aqui, bíblica, que se encontra em Marcos capítulo 5, verso 1 a 3. Marcos capítulo 5. Vocês conhecem essa história de demônio de Gadareno. Jesus e seus discípulos chegaram à região de Gerasa, no lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem vinha do cemitério. Vinha onde? Onde estava morando. Ninguém conseguia prendê-lo. E nem mesmo usando correntes. Conhece muito bem a história como termina. Esse homem dormia no cemitério. Antes de continuar aqui, deixa eu falar um princípio aqui. Toda pessoa que tem uma casa, morando nela, logicamente, na sua família, e quando ela é tomada para sair de casa, para ir em qualquer lugar por aí, vai estar indo para o cemitério.
Esse cemitério pode ser rua, pode ser na casa dos outros, na casa de amigo. Isso é ir para cemitério. E cemitério não é um lugar de vivos. Cemitério é um lugar de morto. No caso desse homem aqui, que foi morar no cemitério, ele saiu de uma casa, sim ou não? Eu vou te provar isso. Quando Jesus Cristo liberta a vida dele, tanto demônio que ele carregavam, veja o que disse o versículo 19, no mesmo capítulo. Mesmo capítulo, veja o que ele diz. Capítulo 5 de Marcos. Mas Jesus não deixou e disse, porque ele pediu, esse moço que foi liberto de demônios, que ele se envolveu com esses demônios na rua, no cemitério. Jesus liberta ele. No versículo 19, antes disso, melhor dizer, ele pediu para Jesus, para seguir a Jesus. Mas Jesus não deixou e disse, verso 19, o que disse? Volta para onde? Volta para onde? Ele sai da onde? Sai da onde? Não, havia saído da onde? Antes do cemitério. E volta para onde? É lógico. O que tirou ele de casa? Por que as pessoas querem sair de casa, um lugar de paz, lugar de vida? Alguma coisa acontece. O que levou esse moço para sair de casa? O que supõe que é jovem também, não era casado. Aquela aventura, não, vou embora, a cabeça está quente. Saiu, foi morar no cemitério. Quem levou ele para o cemitério? Demônios. O demônio estava onde? Estava na casa dele. Ninguém chegava. E quando ele liberto, Jesus, sabendo da importância de estar em nossa casa, ele fala, está liberto agora volta para a sua casa. Porque o seu lugar é para a sua casa. Quinta pista de que há demônio na sua casa é o mau cheiro constante. Mau cheiro. Tem gente que fede. Tem gente que a sua casa fede. Cheira um odor horrível. Não estou dizendo daquele ovo que se cozinhou, que está lá na geladeira desde a semana passada. Não é disso. Não estou dizendo aqui da maionese que você deixou lá fora da geladeira. Não é isso. Mas tem pessoas que carregam odor, literalmente. Fede as pessoas. Cheira muito mal. E chega na sua casa, há uma sujeira. Há uma sujeira, uma bagunça em casa. Só que Deus nos acude. Essa sujeira é permanente. Não estou me referindo, não entenda mal. De vez em quando há uma bagunça. Eu mesmo aqui, onde que eu estudo, a minha esposa sabe disso. Você for onde que estuda, meu filho aqui sabe disso. É livro para cá, é livro para lá, é livro, apostila, é folha. A minha esposa sempre chega lá e pega, arruma, depois pergunta, onde que tu colocou meu livro, onde tu colocou minha apostila? Aí tem que caçar, fuçar também. Ela queria, tu guardou, jogou para onde? Mas ela, a minha esposa, ela me ajuda muito a organizar a minha bagunça de livros, de apostilas, de folhas na minha mesa. Me ajuda muito, como minha secretária. Mas não estou me referindo nisso. Mas estou me referindo à bagunça constante. Há quarto que é uma bagunça constante. Um domínio de bagunça, de mau cheiro naquela casa. Porque tem algumas casas que você entra, logo que você pisa na porta, já segura o nariz. Não somente casa, mas pessoas. Não quer suspeitar ninguém. Mas a pessoa que está sentada do seu lado aí, está com algum fedor, não, né?
Não, calma. Calma. Não quero uma briga, por favor. Porque estou vendo que tem gente que está querendo se segurar para levantar, não aguenta. O Espírito revelou aqui, tem gente que não sai, trocar de lugar, só que não quer trocar. Não aguenta, pastor, fedor aqui. Não, brincadeira. Mas tem gente que carrega fedor. Isso é um fato. Há um espírito chamado Maria Mulambo, que está na vida daquela pessoa, naquela casa. Junto com ele, acompanhado do espírito chamado de Beuzebu, o pai das moscas. Quem atrai as moscas é o fedor, o cheiro. Pai das moscas, lugar que fede, lugar que cheira mal. Você me convidaria na sua casa para te visitar de surpresa? De surpresa. Não é convidar, porque quando você convida, você tira todo o lixo, arruma a cama, esconde a sujeira debaixo do tapete, aquela planta que está podre lá, joga fora, tira aquela toalha, fica se limpando aquela toalha, a toalha era branca, já virou marrom, tira, guarda, porque o pastor vai vir aqui, porque o amigo vai vir para cá. Mas se for de surpresa, o amigo te visitou de surpresa. Aí o cara fala, poxa, tu não avisa, caramba. Avisar o quê? Tu não tá com demônio em casa? Sexta pista de que há demônio na sua casa. A constância de manifestações de enfermidades e doença em casa. Tempo todo há doença na nossa casa. Tempo todo há enfermidade. Não passa um mês, não passa 2 meses, alguém está doente. É porque há coisas erradas em casa. E quando estou me referindo que há demônio em casa, irmãos, não estou dizendo que vocês que fabricaram ídolos, sei lá, têm uma imagem que vocês idolatram. Que o inimigo entrou na casa porque um dia ele viu uma brecha. Talvez você não sabe disso. Eu já orei em um quintal onde que foi enterrado o cabeça de um ser humano. Como pacto que o dono daquele apartamento, ou melhor, o dono daquele terreno tinha feito, eu não sabia. Eu não sabia disso. Eu estava orando, comecei a sentir arrepio, comecei a procurar, orava, ungir e tal, e de repente, era eu e um pastor, profeta, que estávamos juntos. Eu falei que Jesus, vamos desenterrar aqui. Tem coisa errada aqui. E quando a gente cavou, desenterramos, tinha corpo, crânio humano. Naquele lugar. Quando você comprou a sua casa, alugou a casa que você mora, você ungiu ela, consagrou ao Senhor? Depois que você mudou nessa casa, você não percebe que alguma coisa errada aconteceu na sua família? Consistentemente. Depois que você começou a morar nessa casa. E tem gente que diz que não precisa orar para minha casa. Já entrei nela, não precisa. O que você tem visto, que o Espírito Santo tem te revelado, de errado, depois que você comprou essa casa, depois que você mudou nessa casa? Você não sabe, mas tem coisas escondidas que o primeiro proprietário consagrou aquele lugar, enterrou coisas nos cantos da casa. Quando você compra, paga e tudo à vista, sei lá como, só pegar a chave e entrega para ele assim, o documento está. Você diz, que alívio, mais uma casa. Começa a morar lá, a vida desanda. Como que era a sua vida antes de começar a morar na casa que você mora hoje? E como que está hoje?
A sexta pista que quando há a manifestação de enfermidade contínua, tempo todo. Não estou me referindo, irmãos, não pode ficar doente, tal, e a gente pode passar por alguma prova da parte de Deus. Mês passado mesmo, a gente está nessa campanha de 40 dias, e o inimigo se manifestou. E quando percebi, a pastora teve algumas reações da antiga cirurgia que ela tinha feita quando Michel nasceu, e também começou a ter dor aqui no ombro. Falei, eu como tenho experiência, pela graça e misericórdia de Deus, eu já entendi. No mês de junho, nós passamos uma pancada financeira. Nesse mês é doença. No mês de agosto, espero que não vai acontecer nada. Está repreendido em nome de Jesus Cristo. Mas como a gente tem experiência em lutas e batalha espiritual, e também nas provações que a gente passa, eu já entendi. Isso aí é uma luta, é uma aprovação aí, que o inimigo está trazendo na minha vida. Precisamos orar, Deus, graças a Deus, Deus curou, restaurou tudo, a pastora está lá. Tem que ter o olhar espiritual. Senão você desiste. Você está orando, está na campanha de 40 dias. Você começa a receber, começa a ser atacado, retaliações. Você desiste. Joga tudo para fora. Você diz, não aguento. Eu vou chutar tudo para alto. Não quero saber, quero descansar. Não recua para trás. Porque a sua vitória vai ser maior do que a sua luta. Em nome de Jesus. A sétima pista de que há um demônio na sua casa. Sintoma de perturbação mental. Cabeça perturbada. Dor de cabeça constante. Mania de loucura pessoal. Fica ouvindo vozes. E às vezes a sua vida fica presa. Ou está presa no passado, sempre você fica lamentando das coisas da vida que você teve no passado. E nunca vai para frente. Há o cansaço o tempo todo. Muitas vezes, é lógico, há um cansaço natural. Há um cansaço psicológico, é lógico. Mas existe o espírito de morcego, que mora em caverna. Aliás, quais são os insetos ou pássaros que moram em caverna? Morcego. O morcego espiritual é um demônio que suga o seu sangue. Vai sugando as suas energias. Você percebe? Quando você estiver trabalhando, está na rua, está em qualquer outro lugar, está legal. Basta pisar na porta da sua casa, sinta aquela moleza. Não tem mais força para nada. Porque o demônio de morcego que mora na sua casa, ele suga as suas energias. Tira as suas energias. Tira toda a sua força. E não tem ânimo nem para levantar para pegar água. Não tem ânimo nem para fazer nada. Não tem ânimo nem para vir para a igreja. Não tem mais vontade nem para a oração. E de repente, você ouvindo o convite, vá para a igreja, vá para a igreja, vá para a oração. Na segunda-feira tem oração, na quarta tem... Não tem ânimo para ir para a igreja. Você fala, não, porque estou cansado, sempre. É o demônio que está em casa que está te segurando. E você pode dizer, poxa vida, aí começa a criar desculpas. Não posso ir na oração por causa da pandemia. Não posso ir na igreja por causa da pandemia. Com todo respeito. Contanto que você também não vai em nenhum aniversário, não vai em nenhum shopping, não vai por aí em nenhum mercado por causa da pandemia. Agora, só se ir para a igreja, você cria aquele desculpa. É porque demônio que está na sua casa estão segurando você. Não quer deixar que você saia de casa. Não quer deixar que você vá embora para a sua casa. Ou para a igreja. Ou para as atividades que são normais. Esse espírito que controla a mente das pessoas, chamado, Lilith. Lilith e Nesferato. Esse é um espírito que trabalha com a mente, causando loucura,
estresse constante, depressão, sugando a sua mente. É Lilith e Nesferatu. Tudo que estou falando aqui, pastor, para onde o Senhor vai levar a gente? É para Deus. Estou levando você. Oitavo e último lugar, dentro dessa lista, porque tem mais coisas, mas vou falar só dos 8. Oitava pista do que a sua casa tem espírito maligno. E quando a casa está debaixo do espírito de Mamon. Mamon. A sua casa ela é dominada pelo espírito de bancarrota, Mamon. Que você não, por mais que você ganhe dinheiro, você não consegue fazer nada com ele. Ganha dinheiro, não consegue sair das dívidas. As coisas na sua casa começam a quebrar. Gasta mais dinheiro com remédio, com coisas que são fúteis do que investimentos pessoais. Não consegue realizar sonho. É geladeira que quebra, é micro-ondas que quebra, é fogão que quebra, e a cama que quebra, pé de cama quebra, aí coloca aquela lata debaixo da cama, coloca aquele bloquinho debaixo da cama. Você dorme na cama, a cama fica fazendo tuc, 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 tuc. Você fala que não, é de Deus mesmo, esse jeito aqui. Isso aqui, irmão, esse espírito de miséria, Mamon, que entrou na sua casa. É fogão que quebra, é micro-ondas, e a porta que quebra aí, não tem chave, pega aquele arame aí, pega a corda, fecha com a porta. Tem casa aqui, ó, a casa dela. Ela amarra, e você, Jaceira, ela amarra com arame assim. Amarra com arame assim, a casa dela. Não tem nem dinheiro para comprar cadeado, para comprar fechadura. Não tem. Não tem nem dinheiro. A bicicleta que quebra, carro que quebra o tempo todo. Aí fica se perguntando, mas o que está errado? Inocente. Sabe nada. O mal está na sua casa. Está aí, dorme com ela. Está aí, ao seu lado. Irmãos, Tiago capítulo 4, verso 6 a 10 que nós lemos, diz: Deus nos concede graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos. Quem é orgulhoso? Aquele que acha que tudo isso é besteira. Besteira, vem falar besteira aqui do púlpito para você? Eu sou pastor para te orientar. Como pastor, para te dar dica. Como que você pode vencer na vida? O meu sonho é vendo aqui as ovelhas vencendo, estudando, alcançando, conquistando. Esse é meu sonho. Vendo famílias abençoadas, prósperas, cada vez mais. Isso que nos torna alegria, que nos faz alegria, ou que traz alegria para a gente. Mas quando vejo pessoas, famílias, jovens, passaram por dificuldades, casamentos sendo destruídos, eu e a pastora, a gente vive falando sobre isso. Vira e mexe um casal que quer divorciar. Vira e mexe com um casal que quer divorciar. Que triste isso. Você não se conforma com isso. Porque a base da igreja é a família. A base da família é o casamento. Mas se brinca tanto em relação ao matrimônio, a qualquer momento, não quero mais. Está percebendo coisas erradas que estão entrando na sua casa, tudo que você não enxerga. Eu estou trazendo a palavra para você enxergar nessa noite. Você entender que não, nem tudo que acontece na minha casa é ciência. Nem tudo que acontece na minha casa é por acaso. Nem tudo que acontece na minha casa é humano. É preciso de ajuda. Qual é? Preciso de Deus na minha vida. Isso que você precisa.
Isso que todos nós precisamos. Eu já contei aqui uma vez, estava orando lá em casa, de madrugada, orando toda a casa, orando. Comecei a sentir uma manifestação da glória de Deus na minha vida. Tem um lugar que a gente joga lixo. Eu fui para lá e começou a repreender tudo quanto é demônio. Me deu um arrepio. É um lixo comum que as pessoas colocam lixo lá. Mas para mim o Espírito Santo me levou para lá. Eu não quis ir para lá. Eu abri a porta, entrei naquele lugar que coloca lixo. Comecei a repreender. Quando só de repreender, como eu senti arrepio naquele lugar. Porque havia demônio naquele lugar. E quando fechava a porta, porque antes disso, quando fechava a porta, fica orando em casa, porque tem estratégia que eu uso, estou orando de joelho ou no sofá, jogado no sofá, estou orando. Quando eu comecei a perceber que estou dormindo, comecei a cochilar, aí me levanto. Eu comecei a andar em casa, comecei a andar. Se precisar, colocou água na cabeça, colocou água no rosto. Comecei a andar para cá e para lá. Mas um dia desse, comecei a orar na minha casa. Eu vejo a luz lá da porta, lá fora, acendendo, apagando. Acendendo, apagando. Parece que é uma pessoa que estava na porta. Nosso apartamento. Eu falei, não, está errado isso. Tem coisa errada aqui. Abri a porta do apartamento, rajada de fogo, tudo quanto é canto. Sai da minha casa! Tem que enfrentar. Fugir não é comigo. Mas Ele concede graça. Porque a Escritura diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus. Submetam-se. Para de ficar procurando culpado, não sei o quê. Não, só se renda, se entrega a Deus. E só Deus, ao entrar na sua casa, acaba com as manifestações demoníacas na sua casa. Se renda, para com opiniões pessoais, o que eu acho, o que é experiência. Você não é nada, você é pobre, você é um nu, você é coitado. Se entrega, se renda a Deus. Porque Deus, Ele exalta os humilhados. Você será exaltado quando você se submeter a Ele. Mas quando você estiver fugindo da palavra de Deus, quando você estiver fugindo, dizendo que não é para mim, tentando se justificar, Deus se opõe aos orgulhosos. E quando Deus vai dizer que não, sabe que você não quer mesmo, então vai, se vira. Deixa você para ele. O inimigo faz o quê? Deixa ele comigo. Deixa a família dele comigo agora. Eu vou dar um estrago. Eu vou fazer o melhor para essa família. O texto que quero ler aqui, só para terminar, que vocês conhecem, de Lucas 19, verso 1 até 10. Irmão Igor, coloca para mim, por favor. Vou ler mesmo aqui. Lucas 19. Vou encerrar com esse texto. Que diz: Jesus entrou em Jericó, atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Verso 4. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Verso 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quer ficar em sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de quê? Na casa do quê? Quando Jesus viu Zaqueu, o que ele falou para ele? Quer ficar onde? Presta atenção, por favor. Tem coisas que são meio malucas na Bíblia. Jesus encontra Zaqueu onde? Aonde? Olha para mim, por favor, essa cena. Será que Jesus não poderia conversar naquele lugar, naquela árvore? Tem uma sombra aqui, tá? Vamos tomar uma água de coco, fica mesmo aqui, tá? Vamos resolver aqui o trato. Podia ou não podia? Mas por que Jesus falou que tem que ir na sua casa?
Por quê? Porque a sua casa é caverna de demônios. Eu vou entrar nela e vou trazer a luz à sua casa. Porque na sua casa eu não estou. Uma observação aqui. Você entende a importância de você começar uma célula na sua casa? Porque a célula traz a presença de Deus na sua casa. Lugar que era caverna vai virar o local da glória de Deus. Lá, por causa de Jesus fazendo célula na sua casa. Lugar de caverna, mas não é mais. E que a gente ganha uma casa, Deus nos dá com a sua graça e misericórdia, uma casa, um apartamento, a gente se gaba, a gente fica achando, nossa, ninguém vai entrar na minha casa. Ninguém pode sentar no meu sofá. Ninguém pode sujar a minha casa. Coitado, não sabe nada. A casa não é sua. Você já entregou para a caverna do demônio, já virou caverna do demônio, é sua. Deixe Jesus entrar nela. Só para concluir o texto aqui, versículo 8 diz o seguinte. Vê aí, por favor. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir, eu roubei alguma coisa, roubo, o espírito de gatuno estava com Zaqueu, devolverei 4 vezes mais. Verso 9 diz: hoje houve salvação. Aonde? Porque não era numa árvore. Jesus poderia dizer que houve salvação nessa árvore hoje. Houve salvação aqui? Na minha casa. Repita comigo: hoje haverá salvação na minha casa. Porque a minha casa é o lugar onde Deus mora. E todo o principado, potestade que vai ter que sair da minha casa. Versículo 9 diz que houve salvação nessa casa. Porque esse homem também é filho de Abraão. Você é filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Minha oração é que Deus ilumine os seus olhos espirituais. Comece a mexer na sua casa. Tantas coisas escondidas que você nem sabe que tem na sua casa. Guardado. Que algumas casas de vocês, quando começar a mexer, vai encontrar imagens. Vai encontrar ídolos. Vai encontrar coisas que vocês nem sabiam que tinha. Está lá. Há anos escondido em algum canto da sua casa. Conselho você, toda vez que você comprar a casa, peça os pastores, os intercessores, os líderes, para ir orar e ungir para a sua casa. A unção com óleo faz diferença na sua casa. Não fique se gabando, se orgulhando que não preciso. Ninguém é forçado, não vou te forçar para orar para sua casa. Não vou te forçar para você orar. A casa é sua. Cada um faz as suas escolhas. A escolha que você faz vai transformar você, a sua vida, no inferno ou no céu. A escolha é sua. A questão principal que eu e a pastora, até faço parte com a pastoraria nesse sentido, e que você ouve conselho, se você ouve, não sei, e você não quer praticar aqui isso. E na hora que apertar, vem correndo, parece que alguém está com diarreia. Pastor, ora por mim, pastor, ora. Irmão. Está me ouvindo aí, Pedrinho? Já era. Palavra liberada. Ouça. Quem tem ouvido, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. A palavra tem sido liberada, pregada todo
santo dia aqui nesse lugar. Até em grupos pequenos, até nas orações, sempre tem uma palavra de Deus. Fique em pé. Não vou chamar ninguém aqui na frente. E nem vou orar por ninguém. Especificamente. A vida é sua. A casa é sua. Eu oro pela minha casa. Em seu nome, vou soltar Uma das práticas que eu já falei isso aqui, em treinamento em grupos pequenos, que nós temos na nossa casa. Nada entra na minha casa sem ser orado. Nada. Nada. Se eu estiver vindo para a minha casa, alguém me dá um presente, comprar qualquer coisinha que for, nem que seja alfinete, entrou na minha casa, unjo. Tem que orar. Vamos fazer compra. Chega na minha casa, primeiro lugar. Meu filho sabe isso, está aí. Pergunta para ele. Primeiro lugar, colocar em cima da mesa. Ninguém guarda, ou eu, ou a pastora, ou meu filho, fala que vamos orar, ora por você, ora o outro aí, ou junto vamos orar sobre aquele alimento que entrou na nossa casa. Quando a gente recebe alguém na nossa casa, pastor, quer visitar? Amém, seja bem-vindo. Mas não sai sem oração. Sei lá que carga está trazendo, que legião que está trazendo na minha casa. Conselho de pastor. Evite fazer aconselhamento na sua casa. Libertação, aconselhamento na sua casa. Quer aconselhar? Vem aqui na igreja. Esse lugar para a igreja. Lugar para todo mundo. Porque você vai trazendo gente perturbada na sua casa. Daqui a pouco quem está perturbado é você. Não, é só pensar. Parece que você acha isso uma brincadeira. Vai trazendo, aconselhando as pessoas em casa. Vai trazendo, vai aconselhando as pessoas em casa. Daqui a pouco, aqueles males, problemas que as pessoas que você aconselhou estavam passando, começam a se manifestar na sua casa. Ou na vida da sua esposa, na vida do seu marido, de algum filho seu. Vão se manifestar. A sua casa é lugar de você morar. Se quer colocar célula? Coloca célula na sua casa. Fala com o irmão não, a Paula. 9177. Aí a música está em som. Quer oferecer a sua casa para Deus? Ofereça a sua casa para Deus. Feche seus olhos.